Olá, professor Wagner. Meu nome é Adalberto, sou aluno do primeiro período do curso de Direito e hoje eu vim falar um pouco sobre o capítulo do livro do Dimitri que o senhor passou para a gente, que é Limite da Validade da Norma Jurídica. Aonde o professor Dimitri ele tenta explicar de uma forma mais detalhada sobre as normas jurídicas que a gente está vivendo hoje. Interessante que o Dimitri ele começa a sua obra, esse capítulo da sua obra, falando que a, ele coloca o exemplo de um estudante. O estudante ele se depara da biblioteca do seu avô, que é um juiz aposentado, com um livro, aí ele coloca como exemplo o Código Penal. Aí ele começa a analisar aquele livro, ele vê que as folhas já estão amareladas, que é de um determinado tempo anterior, e o Dimitri faz a seguinte pergunta: esse estudante de direito vai poder utilizar esse Código Penal nos dias atuais? Aí ele responde: não. Por que não? Porque se a gente fosse deparar, aquele Código Penal ali já era ultrapassado. Ele já passou, já teve o seu limite. Ele já passou, já teve a sua validade. Por quê? O direito, interessante do direito, o Dimitri tenta colocar isso na sua obra, o direito está em constante evolução. Ele vai evoluindo a cada dia. A cada dia é uma lei nova, a cada dia é um decreto novo, a cada dia que passa, o direito tem algo novo. E ele fala também que as leis elas devem ser observadas. Por que a gente deve observar as leis? Por quê? É, a lei ela pode ser feita num período que aquele período necessitava daquela lei, mas conforme o tempo foi passando, aquela lei ela não pode mais ser utilizada naquele período, ela perde a sua validade, o seu tempo. Por isso que a gente deve observar as leis, que se as leis elas estão se encaixando com o tempo atual. E ele deixa duas perguntas para os profissionais de direito. E eu entendo que não só os profissionais de direito, nós estudantes de direito, professores, é uma pergunta para todo mundo, até da própria sociedade. A partir de quando uma lei ela entrou em vigor, a partir de que momento, o porquê daquela lei entrou em vigor, qual era a necessidade dela, o porquê que aquela lei, até onde aquela lei vai suprir a necessidade. E interessante porque para a gente poder conhecer o período de tempo e o que aquela lei vai suprir. Outra pergunta que ele deixa é até quando possui validade. Por quê? Eu posso formular uma lei agora, como eu já disse anteriormente, e daqui a 50 anos, aquela lei ela não suprir mais o seu objetivo. Ela pode ter o objetivo de fazer uma punição, mas daqui a 50 anos aquela punição ela já não vai mais servir. A gente tem que tentar entender até quando aquela lei ela tem uma validade. Interessante também que o Dimitri ele fala um pouco sobre a vacância. A vacância, até o senhor comentou na aula, o senhor utilizou como exemplo o Código Civil Penal, quando ele foi substituído em 2002, que aí o senhor falou que entrava em vigor um ano depois, que era em 2002, no dia 1º de janeiro de 2002, e aquele período é um período de vacância, onde as pessoas poderiam ali conhecer melhor, ver o que poderia ser substituído. Até o Dimitri coloca isso, para não ter um prejuízo dentro do próprio sistema jurídico. Interessante também que ele fala que ele coloca isso, que a lei entra em vigor na data de sua publicação ou o decreto entra em vigor num período de prazo específico. Como exemplo, o Congresso Nacional, o Senado, o presidente sancionou uma lei, que aquela lei passa a valer no dia 1º, ou vale hoje dia 1º. Ou ele pode botar, o decreto vai valer 15 dias depois da sua publicação. Então, depois de 15 dias, esse decreto passa a valer. Interessante também que o Dimitri ele coloca que pode ocorrer uma revogação. Revogação da lei ou revogação daquilo que o próprio Congresso, o presidente considera que não é válido mais no sistema jurídico. E ele coloca outra forma de a gente entender o direito também, falando sobre a ultratividade, que é quando uma antiga lei ela pode ser utilizada em alguns casos, podendo ela atuar no direito, mas ele deixa claro, essa ultratividade ela não pode prejudicar o direito que a pessoa já adquiriu. Essa ultratividade, o Dimitri coloca que ela está no artigo 36 da Constituição Federal. Por quê? Pode ocorrer um caso
que a lei atual ela não tem como. Então eles vão analisar uma lei antiga. Ele até coloca um caso que é interessante, que tipo, a pessoa ela foi lá, ela foi condenada pelo banco a pagar 12 prestações. E a lei muda. O banco vai sair no prejuízo? Não. Por quê? Porque ali tem que ter um bom senso. Ele até coloca isso. Tem que ter um bom senso. As pessoas ali, os juízes, o pessoal que está dentro da área jurídica, ele tem que entender. Ele até fala da retroatividade. Quando uma lei, ela é criada uma lei e ela interfere em decisões anteriores, como eu falei da parcela do banco. Ele fala que, igual, uma pessoa ela foi demitida numa situação ilícita. Aí, pela nova lei, essa decisão vai ser revertida. Ou ele coloca também uma pessoa que pagou taxas normais, mas com uma nova lei essas taxas vão ser revistas e o dinheiro pode ser devolvido. Mas aí vai ser feito o quê? Os juízes, as pessoas que estão envolvidas, nós estudantes, os advogados, as pessoas que estão ali dentro, eles têm que fazer uma análise. Uma análise para não haver um prejuízo ou não haver um deterioramento do direito ou das leis aplicadas. Interessante que ele coloca também que algumas leis elas podem entrar o quê? Em desuso. Por quê? Aí ele fala, a sociedade, até nós, estamos em constantes evoluções. Os costumes mudam, as profissões, as atividades, algumas desaparecem, algumas são substituídas, algumas coisas que a gente fazia antigamente, hoje a gente não faz, é considerado desatualizado. Assim também acontece com as leis. Por quê? Eu até citei em um vídeo anterior, que o Dimitri até colocou, a lei do adultério. Antigamente, quem cometia adultério, ele sofria punição, podia até ser preso. Em 2004 foi revogado. Por quê? Se a gente parar nos dias atuais, até o Dimitri coloca essa questão do adultério, isso vai mais para uma questão de escolha pessoal do que uma questão de lei que tem que envolver o judiciário, tem que parar ali os juízes ou o tribunal para você analisar uma questão que ela não tem tanta importância como se fosse analisar uma disputa judicial, um assassinato ou um julgamento que caberia mais tempo, mais recurso. O Dimitri ele também deixa que muitas leis deixam de ser usadas porque a realidade mudou, não encontra muita aplicação. Igual eu falei antigamente, igual eu citei agora, essa lei que eu citei agora. A lei muda, o período muda, tipo assim, o julgamento que vai ser feito ele acaba sendo mudado, porque o período de tempo que a gente está, ele é outro. E ele até cita um exemplo, igual um usuário de droga, ele está ali, em determinados países, tem uma lei específica para condenar ali, mas tem 50 anos que aquela lei ela não é utilizada. Aí acaba que a polícia ali, os agentes prendem uma pessoa utilizando uma quantidade pequena e levam ele a tribunal. Aquela pessoa ela pode dizer o seguinte, eu não conhecia essa lei. Eu posso dizer assim, ou o advogado dele pode citar o seguinte na defesa dele, mas espera aí, durante os últimos 50 anos, essa lei não foi utilizada. Com base em que vocês vão utilizar? E acaba fazendo o quê? Acaba que algumas normas, elas acabam entrando em desuso, elas acabam perdendo a sua validade, e é isso que o Dimitri quer colocar, que as normas elas têm que ser constantemente analisadas, constantemente avaliadas, não só por os advogados, os juízes, nós também estudantes de direito, nós temos que fazer essa análise. E pelo que eu pude entender desse capítulo, o Dimitri quer colocar o seguinte, que a análise do direito não termina quando eu me formo lá depois dos 5 anos, ou depois que eu passo na prova do AB, ou depois que eu passo aquele concurso que eu quero. Não. A análise do direito é feita pelo resto da vida, o estudo do direito. Nós somos eternos estudantes, porque constantemente as leis elas evoluem, constantemente a norma jurídica evolui, constantemente a gente vai deparar, porque senão a gente fica ultrapassado, o direito acaba ficando ultrapassado. Então é importante a gente conhecer as leis, é importante também a gente ter humildade, como sempre o Dimitri coloca isso, da gente entender. Professor, foi isso que eu pude entender desse capítulo.